Paz a todos, sou o presbítero Michael. Eu queria comentar brevemente sobre a lição de número 3 da nossa revista, que tem por título O Pai enviou o Filho. Texto áureo: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Texto áureo: verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano de salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Bom, tem três coisas aqui muito importantes. A primeira é: o Pai enviou seu Filho unigênito. Unigênito, vem do termo monógenes, único da sua espécie, único do seu tipo, da sua substância. É a ideia de linhagem, é a ideia que Deus só teve um filho natural. O único que procedeu de Deus foi Jesus. Deus não tem outros filhos naturais. O único filho natural de Deus é Jesus. O único filho do Pai, de fato, é Jesus. Só que ele, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu próprio Filho para que criaturas de Deus fossem resgatadas do pecado. E isso fez com que essas criaturas fossem adotadas, esse é o segundo ponto, como filhos. O filho adotivo, ele tem o mesmo direito do filho natural. O filho natural tem um direito natural, e o filho adotivo, quando é adotado, ele passa a ser filho, então ele passa a ter o mesmo direito do filho natural. É por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que co-herdeiros com Cristo? Porque Cristo é o filho natural, logo ele é o herdeiro natural. Mas quando nós somos adotados como filhos, nós passamos a ser herdeiros do Pai e co-herdeiro com Cristo. Terceiro ponto é que ele fala aqui, que o amor revelado do Pai para conosco, através do envio do seu Filho. Olha só que desafio, Um pai sacrificar o seu filho e depois de sacrificar o seu filho por outros, adotar esses outros como seus filhos. Esse amor revelado, ele é perfeito em unidade dentro da Trindade. Por quê? Porque foi um plano, Isso não foi um mero acaso, não foi um acidente. Foi um plano. O Pai, juntamente com o Filho e juntamente com o Espírito Santo, desde a eternidade, traçaram o plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa. Deus não teve que armar um plano às pressas, nem criar uma estratégia às pressas para resgatar o homem. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua presciência divina, planejou o plano da salvação juntamente com o Filho, com o Espírito Santo. Então o Pai enviou o Filho, que morreu na cruz do Calvário, e através do Espírito Santo nós alcançamos a redenção. Então isso é muito importante. No tópico 1 nós temos o Filho, o envio do Filho e o amor do Pai. Como eu falei há pouco, é preciso muito amor para se entregar o seu próprio Filho por outras pessoas. É praticamente impossível dentro da lógica humana. Isso só tem sentido na lógica divina, porque o amor de Deus é a essência de Deus. Deus, ele é amor. Ele não só possui amor, ele é amor. Então esse amor, que no grego vai ter três palavras para amor, a palavra eros, que a gente comumente aplica para o amor entre homem e mulher, erótico, erotismo e tudo mais. Segundo, que é philis, que a gente também pedagogicamente aplica para o amor familiar, filhos, filiação, então é filhos, E a terceira palavra é ágape, que é a ideia, a gente traz a ideia de um amor que é além da compreensão humana, um amor perfeito, o amor de Deus. Então esse amor de Deus, ele se materializa quando Deus, o Pai, que não precisava resgatar o homem caído, decide por livre graça, amor e merecido, diga-se de passagem, enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz em favor das nossas vidas. Então, esse amor ele é manifestado em Deus através de Jesus, o Filho enviado de Deus
Para salvar um mundo perfeito? Não, para salvar um mundo caído, um mundo rebelde, um mundo que não queria nada com Deus. Então o homem deliberadamente pecou, se afastou de Deus, perdeu a salvação, caiu da graça de Deus, trouxe para o mundo o pior, a morte, o pecado, o juízo, a condenação, se afastou de Deus, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem, haja vista que Deus é perfeito e que Deus é amor, e Deus ainda assim decide mandar o seu filho para morrer em favor dessa humanidade caída, para que o amor dele alcançasse a humanidade. Ponto 2, a iniciativa soberana de Deus, porque o amor de Deus se manifestou no envio do seu filho. Isso não foi feito por coação nem por obrigação, ele fez por graça, ele não era obrigado, ele tomou uma iniciativa. Deus decidiu mandar seu filho, e o filho decidiu se sacrificar em favor de nós, isso por amor e por graça. Então é uma iniciativa divina, propiciar o seu próprio filho para pagar o preço do pecado, porque o pecado tem um preço, o salário do pecado é a morte, mas o dom, e aí que é a ideia de dar mesmo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do seu Filho Jesus em resgate da humanidade decaída. E o ponto 3, o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho é uma ação da Trindade. O Filho não foi enviado compulsoriamente pelo Pai, o Filho decidiu se sacrificar por nós. O Pai decidiu enviar o seu Filho por nós. Então o sacrifício do Filho paga a dívida do pecado junto ao Pai, porque nós não devemos nada ao diabo. O preço do pecado é uma dívida com o Pai. E esse preço, ele é pago através do sacrifício do Filho. E a ação do Espírito Santo, que nos garante, né, essa resistência ao pecado, né, essa reconciliação com o Pai. Então, nós nos reconciliamos com o Pai através do sacrifício do Filho, através da ação do Espírito Santo. Então, a Trindade, em consonância, resgata o homem caído dos seus próprios pecados. Tópico 2 tem por título O Filho e a Plenitude dos Tempos. Bom, o plano da salvação, como eu falei também na introdução, ele não foi um improviso de Deus. Deus, na sua presciência, na sua sabedoria divina, conhecia o potencial do pecado. Antes de Deus criar o homem, ele já sabia o que poderia acontecer, e de antemão ele traçou o plano de resgate, o plano da salvação. Deus não foi pego de surpresa. Deus tem uma sabedoria que nós não conseguimos entender, e tem a presciência que nós também não temos facilidade em entender. Mas na sua presciência, em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo traçaram na eternidade, antes da criação do mundo, o plano de salvação. É por isso que o texto bíblico vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque antes do mundo ser criado, Jesus já estava disposto a morrer pela humanidade que ainda seria criada. O Pai já estava disposto a entregar o seu Filho em favor da humanidade que seria criada. E o Espírito Santo também estava disposto a operar no meio da humanidade decaída que seria criada. Então isso é um plano perfeito que foi construído desde a fundação do mundo e foi sendo executado ao longo da história, porque Deus preparou o caminho. A gente vê desde Moisés escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o plano da salvação, que vai ter a sua concretização, seu cumprimento na pessoa de Jesus. Então todo o Velho Testamento aponta para esse momento ímpar na história da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então desde o primeiro texto lá do comecinho de Gênesis, Deus já dizia, olha, não é nada aleatório, existe um plano, esse plano é perfeito, e esse plano é um plano de amor e salvação. Ponto 2, nascido sobre a lei. Porque Jesus nasceu sob a lei de Moisés. Era míster, era necessário, mistério, que Jesus nascesse sob a lei de Moisés e cumprisse a lei de Moisés. Então Jesus tanto cumpriu em vida, quanto seu sacrifício cumpriu aquilo que estava prefigurado nos símbolos da lei mosaica. Então ele nasceu de mulher, ele veio em forma humana, em carne, sofreu, padeceu, chorou, suou, comeu e morreu. E ressuscitou em carne. Então
Existem algumas heresias do começo da igreja que falam que ele era espírito, que ele não tinha carne. Tudo isso, na nossa concepção, é herético. Nós cremos que Jesus nasceu de mulher, de uma virgem, só que sem pecado, recebeu na carne o castigo do pecado do mundo, padeceu e sofreu o seu corpo as dores da humanidade e morreu numa cruz de madeira, que era minha e que era sua, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então esse plano ele foi perfeito e foi cumprido perfeitamente por Jesus. E por último, a adoção de filhos. Por quê? Porque nós não éramos filhos, nós éramos apartados de Deus pelo nosso pecado. Mas o Espírito Santo, através do ato de Jesus na cruz, nos traz de volta ao Pai, nos reconcilia. Então Jesus ele é a ponte que liga de volta o homem caído com o Deus Criador. Então o homem que está caído em seus pecados, ele é restaurado a Deus através do sacrifício de Jesus. Então Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sem a mediação de Jesus, o homem continua caído em seus próprios pecados, mas através da mediação do sacrifício salvífico de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai, e mais do que reconciliados, nós somos feitos por adoção seus filhos e passamos a ser seus herdeiros. Tópico 3 tem por título a Trindade no plano de salvação. Então, como a gente falou há pouco, o plano de salvação ele é concluído, ele é cumprido, ele é executado pela Trindade. Pelo Pai, porque a vontade do Pai, o desejo do Pai é a salvação do mundo. O Pai deseja que todos retornem a si, que todos estejam em comunhão com Ele. Só que o pecado afasta o homem de Deus. Então vem o segundo elemento, que é a mediação do Filho, tópico 2. Então a mediação do Filho é aquilo que concretiza o plano e a vontade soberana do Pai. Então o desejo do Pai é que todos se salvem. E para que esse desejo seja cumprido, a mediação do Filho traz o homem de volta a Deus. Então esse homem, ele volta a Deus através do Filho, e é feito Filho de Deus. E isso se dá pela aplicação de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence na mente o homem do pecado, porque todos pecamos e destituímos da glória de Deus. Da justiça, Deus é justo, a sua justiça é perfeita. Então, nós e nossos pecados merecemos a condenação eterna. E do juízo. E o juízo é esse, que aqueles que não se reconciliam com Deus, eles vão ter o preço e o pago da sua rebeldia, do seu pecado. Então, quando o homem toma consciência do pecado que existe em si, da justiça de Deus e do juízo eterno, essa pessoa vai até Jesus e Jesus realiza a mediação junto ao Pai, e essa mediação ela resulta na salvação. E isso se dá de graça, porque o mérito da obra salvífica não é nosso, mas o mérito da obra salvífica é do ato perfeito de Cristo na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Então, se você é salvo, é porque Cristo morreu por você. É porque o Espírito Santo tocou na sua mente e lhe levou a buscar novamente a ligação com o Pai através da pessoa de Jesus. Então o Espírito Santo opera em nós, nos mantendo ali na presença constante do Pai. O Espírito Santo nos consola, nos alegra, nos fortalece dia a dia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Pai nos ama e Ele não quer que ninguém se perca. Então, o envio do Filho é a prova do perfeito amor do Pai. Amém?